Vai à Viva, um programa sobre cultura e comportamento. Fiquei pensando o quanto que me interessa essa percepção da ciência cognitiva quando coloca que a crença é um processo normativo que é trazido na construção do imaginário das pessoas. E o quanto que isso liga na maneira como o neopentecostal se apropriou disso. É interessante quando você traz o livro escrito junto a toda a busca da Universal, porque em ambos os livros, tanto do militar e desse, me parece que a perspectiva do poder é o foco central, né? E há uma transformação na crença, nesse imaginário das pessoas, em que o poder assume as duas acepções de leitura: o poder de quem tem a estrutura de comando e o poder de poder fazer, o poder de incluir. E aí todo aquele pensamento que o senhor trouxe sobre o não pertencimento, né, o não caber em nenhum lugar, me parece que o poder ganha essas duas formas quase que de imediato, numa estrutura muito calculada para que conduzisse a essa formação da crença olavista, aonde a única maneira de você aplicar as duas formas de poderes é através do ódio, da revanche, da destruição e da aniquilação do outro. Quer dizer, não há um espaço compartilhado, já que eles eram o tempo todo execrados do espaço ao qual nós pertencemos desde sempre. Excelente, muito obrigado, Rui. É muito interessante que você traga a neurociência para a discussão. Isso é interessantíssimo. Assim como o retorno à religião, acho que nós podemos falar um pouco mais do aspecto religioso, que é uma convergência que eu creio que não foi planejada, mas é muito forte. Porque não podemos esquecer que estes mesmos evangélicos que hoje que votaram no Jair Messias Bolsonaro, por 4 eleições presidenciais votaram no PT. E não podemos esquecer que, na abertura do Templo de Salomão, lá estavam Dilma Rousseff e Luiz Inácio Lula da Silva. E que Silas Malafaia e Edir Macedo apoiaram o governo do PT e tiveram uma importância razoável na eleição do Lula e da Dilma. Então, não vamos demonizar os evangélicos. Vamos entender que houve, entre 2014 e 2018, uma série de questões que nós precisamos ainda entender melhor, mas que não quer dizer que o voto evangélico seja necessariamente um voto cuja vocação seja apoiar um candidato de extrema-direita que tem, pela primeira vez na história política brasileira, o ódio como combustível político. Porque essa convergência não planejada, ela não creio que ela tenha sido planejada, mas ela é muito forte. Mas é muito importante lembrar que os evangélicos, durante 4 eleições presidenciais, apoiaram o Partido dos Trabalhadores e votaram no Lula e na Dilma. Isto é, nós não podemos em nenhuma circunstância estigmatizar os evangélicos se uma parte deles hoje apoia o Jair Messias Bolsonaro. Nós precisamos reconquistá-los. E podemos fazê-lo. Deixa eu sugerir algo para a nossa reflexão, e eu quero voltar à questão da neurociência que o Rui levantou. Eu quero propor, vou pensar em voz alta. Então, eu assisto os programas evangélicos. Havia um programa nas madrugadas da TV Record, e eu assisti durante muito tempo, tomando notas. O título do programa é quase que uma síntese do que nós estamos tentando articular. O programa era Fala que eu te escuto. E a estrutura era muito simples. Havia 1 ou 2 pastores com um tema contemporâneo e eles abriam o microfone ou o Skype para que os fiéis participassem. Wagner, Rui, Fernanda, o único local da televisão brasileira em que você, de fato, você pode ver o Brasil mais miserável é nos programas evangélicos. As igrejas neopentecostais, o que eu vou dizer agora talvez seja polêmico, mas vocês todos vão entender. E se alguém não quiser entender, também não podemos controlar ninguém. As igrejas neopentecostais, o que elas oferecem para as pessoas, elas oferecem 2 coisas
que eu vou repetir, com as quais nós nascemos. Oferecem uma narrativa de vida e uma linguagem. Ora, nós que estudamos, fizemos nosso curso universitário, desde muito cedo, nós planejamos a nossa vida. Nós podemos mudar o projeto aqui ou ali, mas nós temos, para nós, o tempo, é sobretudo o tempo dos projetos a serem realizados. Mas, Fernanda, Rui e Wagner, nada há de mais desesperador do que a ausência deste tempo possível, que é o tempo do futuro. Uma parte considerável da população brasileira não tem narrativa para suas vidas, porque é como se as suas vidas não lhes pertencessem. Passam 3, 4, 5 horas num transporte público indigno, caro, ineficiente. Vão trabalhar e muitas vezes no trabalho são tratados como seres invisíveis. As igrejas neopentecostais oferecem para uma gama não pequena da população brasileira uma narrativa de vida, que é a mesma. É a queda e a redenção. Então você assiste aos programas das televisões evangélicas e quando tem os testemunhos, há uma estrutura narrativa que se repete. Há uma visão de mundo ali configurada. Há a queda. Então, quanto maior a queda, mais sublime o Deus que permitiu a redenção. O Wagner está reconhecendo o que eu estou dizendo, não é, Wagner? E há uma linguagem. Há a linguagem, há o inimigo, há a potestade, há o sangue de Jesus que tem poder. E se isso para nós tem um tom quase que humorístico, isto é uma linguagem que, quando as pessoas se apoderam desta linguagem, elas, aos domingos de manhã, para quem cresceu no subúrbio como eu, você vê aquelas pessoas muito pobres, aos domingos de manhã, a família toda reunida, o pai com terno puído, uma gravata que certamente não combina com o terno, com a Bíblia debaixo do braço, com o perfume reservado para os finais de semana, de mãos dadas com a esposa. A família voltou a se reunir, com 2 filhos com ternos, muitas vezes ou um pouco maiores ou um pouco menores do seu tamanho, porque os ternos são dados. E eles estão indo para a igreja, porque naquele domingo tem o café da manhã da igreja nos domingos. E no dia anterior, que foi o sábado à noite, havia o culto especial do sábado à noite, que é um show, porque tem o cantor gospel, que é o sucesso das igrejas, e tem aquele pastor cuja palavra todos querem escutar. Estão me acompanhando? Vocês estão me acompanhando? As igrejas neopentecostais, elas ofereceram para 40 milhões de brasileiros uma narrativa de vida, uma linguagem e um cotidiano. Isto, para nós, pode ser algo que talvez nós não compreendamos de todo, mas para a maior parte do povo brasileiro, narrativa de vida, propósito, sentido, linguagem comum e um pertencimento. E mais, educação financeira. Me acompanha. Uhum. Imagina que você bebe, você fuma, você tem uma amante e você vai todos os finais de semana para a festa. Como disse o Wagner, as pessoas realmente se convertem. Elas realmente se convertem. Você deixa de fumar, você deixa de beber, você retoma seu casamento, você abandona a festa. Você paga o dízimo. E quando você diz, olha aqui, olha o milagre, agora que eu pago o dízimo, Deus multiplicou o meu dinheiro. Claro que multiplicou. Sim. Coloca no papel que você deixou de gastar. Perto disso, o dízimo não é nada. Vocês estão me acompanhando? Uhum. Vocês estão vendo o meu esforço de, em nenhuma circunstância, reduzir a uma caricatura. Então, nós precisamos, de alguma forma, estabelecer um diálogo. Porque essas pessoas que realmente acreditam, a vida delas encontrou sentido que não tinha antes. São miseravelmente exploradas por esses mercadores da fé alheia. Rui, e o sistema de crenças do Olavo de Carvalho, ele foi elaborado de maneira bastante planejada e ele oferece para uma parte da população brasileira um efeito muito similar ao das igrejas evangélicas. Ele oferece uma linguagem, oferece uma narrativa e um sentido de vida. Linguagem. Porque desde que eu fiz esse levantamento quase que etnográfico do sistema de crenças do Olavo de Carvalho, eu começo a assistir alguns vídeos que parecem totalmente irracionais e a racionalidade se me revela de imediato. Por exemplo, todos nós aqui assistimos aquele pavoroso vídeo
em que um senhor, que é funcionário do governo, aliás, agrediu algumas enfermeiras que pacificamente faziam um protesto para chamar a atenção da sociedade para a vulnerabilidade da posição dos profissionais de saúde, que no mundo inteiro recebem aplausos. No Brasil, são atacados. Desculpe, são atacados pelos bolsonaristas, não no Brasil. Vocês todos viram esse vídeo? Sim. Ele parece absolutamente ininterpretável, porque ele parece ser completamente irracional, não é verdade? Sistema de crença Olavo de Carvalho em ação. Eu assisti o vídeo 3 vezes, porque uma coisa me chamou a atenção. Então eu voltei a assistir 3 vezes e anotei. Quando o vídeo começa, na sua versão mais longa, há uma senhora com uma bandeira do Brasil dizendo: vão para Cuba, essas tolices. Entra no quadro, entra na cena um senhor de blusa verde e amarela, claro. E ele grita para a enfermeira: você é uma analfabeta funcional. Ora, a enfermeira está de pé, segurando um cartaz em que é uma cruz preta para protestar e chamar a atenção da sociedade para a vulnerabilidade da posição dos profissionais de saúde. O que isso tem a ver com analfabetismo funcional? Ela não está lendo o texto, ela não está interpretando, ela está calada. É vocabulário à vista. É isso, é isso. Eu assisti o vídeo em 90 segundos. Isso vai estar no meu livro. No meu livro é uma série de análises etnográficas dessas situações. Daí a pergunta carinhosa do Wagner Schwartz: você ainda lembra Machado de Assis? Lembro. Tanto que o que eu digo no meu livro, Wagner, é que o sistema de crenças Olavo de Carvalho permite uma inteligibilidade de alienista para estas situações. Porque então, em 90 segundos, este senhor grita analfabeta funcional como se fosse o correlato de um tiro, de um tapa, de uma eliminação. Agora, da onde vem a ideia do analfabeto funcional? É a senha principal que nos leva ao coração do sistema de crenças do Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho tem 3 técnicas principais. A primeira delas é xingar as pessoas e mudar o nome. Então, por exemplo, eu que sou João César de Castro Rocha, virei João César Castrado ou Brocha. Eu acho tão tolo, não é? Eu digo, olha, eu respondi dizendo: olha, tá tudo bem, mas castrado eu seria um involuntário Abelardo, o Abelardo Heloísa, não é? Eu digo, brocha, eu seria solidário com todos, porque em algum momento nós todos, ninguém escapa a este destino da humanidade. Outro dizia, João César chato de galocha. Eu acho graça, mas o que está por trás disso é que, se eu sou reduzido a um nada e ridicularizado, ninguém precisa ler o que eu escrevo. Se ninguém precisa ler o que eu escrevo, eu não existo. Se eu sou invisível, desaparecer comigo é muito fácil, não é verdade? Sim, claro. Desqualificação nulificadora, já vimos. E o xingamento. A segunda, a hipérbole descaracterizadora, que impede o pensamento. O terceiro ponto é a armadilha Olavo de Carvalho, que é assim. Você lê um texto dele e você faz uma crítica do texto. Eu jamais perderia o meu tempo fazendo isso, embora eu tenha lido todo o Olavo de Carvalho, mas eu vou dizer o tipo de leitura que eu fiz. Ele diz assim: se você não concorda integralmente com o que ele diz, e se você não o considera o maior pensador, talvez, quem sabe, do momento do mundo contemporâneo, ele dirá: você é um analfabeto funcional, você não sabe ler. Você foi formado no método Paulo Freire, porque as esquerdas gramscianas invadiram a universidade, uma vez que em 1964 os militares apenas tomaram o poder pelas armas, mas perderam a batalha pelos livros. E, em consequência disso, houve, nos últimos 40 anos, uma infiltração comunista. Infiltração comunista que começou de maneira suave, para não chamar a atenção de todos, com o PSDB, porque o PSDB, sabemos, é um braço do Foro de São Paulo. E o Foro de São Paulo, na sua estrutura maquiavélica e labiríntica, depois de ter acostumado o povo com a social-democracia falsa, porque, na verdade, era o início da imposição do socialismo, chegou o comunismo mesmo, que é o PT. E a verdadeira função do PT era irrigar de dinheiro as ditaduras comunistas da América do Sul, para que se formasse Vietnãs em todo o território sul-americano e que um dia houvesse uma única ditadura comunista que uniria a China à América Latina.
Pronto. Por isso que você não próxima... entendeu. Foi por isso que você não entendeu o que ele escreveu. Ô, Rui, vamos montar uma peça com o João César? Olha, agora, é delicioso isso. Eu vou te pôr no palco, João. Não, mas Wagner, isso me deu. Isso eu sou capaz agora de fazer esta. Eu levei muito tempo trabalhando para compreender isso. Então, isso. O Olavo de Carvalho é poderoso. Ele chamou, tá vendo? Quando a gente revela, Já ligou pra gente. Me ligou. É este o sistema de crenças do Olavo de Carvalho. Esse você começa a escutar o que a direita diz hoje no Brasil, então tudo faz sentido. É uma inteligibilidade de alienista. É um convescote na Casa Verde. O Itaguaí, o Brasil se transformou numa enorme Itaguaí. O Chico Buarque desejava que o Brasil se tornasse um imenso Portugal. O Bolsonaro conseguiu transformar o Brasil num imenso Itaguaí. Mas, vocês estão me acompanhando o que eu estou tentando fazer? Há um sistema de crenças. É este o sistema de crenças que nós precisamos levar a sério e dialogar. E mostrar que é absurdo. Como é que eu faço isso? Deixa eu voltar ao Rui para não me perder. Rui. Então, como é que eu fiz para ler a obra do Olavo de Carvalho? Fernanda, eu não discuto sequer um único princípio filosófico do Olavo de Carvalho. Não me interessa. Agora, se há pessoas que creem que ele é um grande filósofo, eu respeito. Também não vou discutir com essas pessoas. Elas têm todo direito. O que eu fiz? Eu peguei a trilogia do Olavo de Carvalho, e que foi muito importante nos anos 90. Composto por A Nova Era e a Revolução Cultural de 1994, O Jardim das Aflições de 1995 e O Imbecil Coletivo de 1996. São 3 livros que conformam um pensamento que foi o motor da direita no Brasil nos anos 90. Aí você vai perguntar, mas você está discutindo a filosofia dele? Não. Eu estou agindo como se fosse um arqueólogo, mas não um arqueólogo Foucaultiano. Um arqueólogo tout court. Para mim, isto é um sítio arqueológico. Eu debasto as impurezas, eu descrevo os objetos que estão no sítio e estabeleço suas relações. O que é que emerge? O que eu vou propor para vocês agora. Você vai ver, Rui, você tem muita razão de falar da neurociência, e em O Imbecil Coletivo, o Olavo de Carvalho se refere à neurociência, na acepção que eu direi agora. No primeiro livro, A Nova Era e a Revolução Cultural, a hipótese básica é que há 2 movimentos que procuram modificar a mentalidade completa da civilização cristã ocidental. De um lado, a Nova Era, na época era o Fritjof Capra. De outro lado, a Revolução Cultural era Antônio Gramsci. Em ambos os casos, do que se tratava era de solapar as bases da sociedade cristã ocidental, que é todo o discurso dessa nova direita. Como é que isso se realizaria? Se realizaria não pelas armas, mas pela infiltração nas instituições. Da onde isso derivou para 2020? A Nova Era transformou-se no que eles chamam de globalismo. E, de novo, eu não vou perder um segundo da minha vida discutindo com o chanceler Ernesto Araújo o que é globalismo, porque é tão absurdo que discutir torna o absurdo inteligível, torna o absurdo do meu ponto de vista. Mas eu quero caracterizar o que ele crê que seja o globalismo. Então eu quero ser, no primeiro momento, uma espécie de ventríloco inteligente. A minha aposta é que se eu conseguir ser um ventríloco inteligente, todos vão rir, como vocês riram, da síntese que eu fiz daquela maluquice do Orville que vai e então chegou e a China tropical. Porque eles levam a sério. Então, se eu for um ventríloco inteligente, já está de bom. Percebe qual é a estratégia, não é? Bom, no segundo livro, O Jardim das Aflições, ele tem uma hipótese. E é talvez o livro mais importante do Olavo de Carvalho. O único que daqui a 20 anos talvez tenha algum interesse em ler. Ele propõe que a história do Ocidente é a tentativa constante de reconstruir a ideia de Império Romano. E ele faz, então, um levantamento destas ideias, e isso resulta no Império Norte-Americano. O livro é de 1995, não esqueçamos que, em 1989, o Muro de Berlim havia caído e que era o apogeu do neoliberalismo, com Margaret Thatcher e Ronald Reagan.
como se finalmente o capitalismo tivesse afirmado a sua vocação não hegemônica, mas absoluta e totalitária. Então, o Império Norte-Americano, naquele contexto de 1995, parecia um horizonte insuperável. A China ainda não existia. Recordemos que quando termina a ditadura militar no Brasil, em 1985, o PIB brasileiro é mais de 10 vezes o PIB da China. A China ainda não existe. Em 1995, a China não tem ainda a presença que veio a ter posteriormente. Então, reúne os dois livros. Então, a vocação da história do Ocidente é a reconstrução da ideia de Império Romano. Ao Império Norte-Americano, que está sendo solapado por dentro pela nova era, que hoje é o globalismo, e pela infiltração da esquerda através das estratégias do Gramsci, que hoje é, como eles dizem, o George Soros. O George Soros é um gramsciano empedernido. De novo, não vamos discutir, me compreendam, não vamos perder 10 segundos da nossa conversa discutindo que eles não estão certos porque o Soros não é comunista nem globalista. It doesn't matter. Aceitemos a descrição. Porque esse é o sistema de crenças. E o sistema de crenças, ele não pode ser combatido através de uma argumentação lógica. O sistema de crenças só é combatido quando ele é exposto à sua lógica interna. Porque quando a sua lógica interna é exposta, o sistema automaticamente se enfraquece. Terceiro livro, O Imbecil Coletivo. O Imbecil Coletivo tem uma hipótese curiosa e muito irônica. A hipótese não é que a cultura brasileira seja a soma individual a soma completa de imbecis individuais, mas é que houve na cultura brasileira, como ele mesmo diz, pessoas de inteligência superior, diz Olavo de Carvalho, se reuniram para se imbecilizarem coletivamente. É uma espécie de sadomasoquismo explícito jamais visto na história, para utilizar a hipérbole do Olavo de Carvalho. O que ele quer dizer é que a esquerda estabeleceu uma tal hegemonia de pensamento que ela terminou reproduzindo-se a si mesma, e essa reprodução, sem levar em consideração a contradição, levou a uma imbecilização. A ironia é que o que o Olavo de Carvalho fez é uma imbecilização coletiva à extrema-direita. Boa parte dos discursos da extrema-direita são discursos que não se sustentam logicamente. Eles se sustentam no sistema de crenças. E eu quero ler uma passagem para vocês, do Jardim das Aflições, é bem importante. O livro não é dividido por capítulos, mas por parágrafos. O parágrafo 13 tem um título que, por si só, é perturbador. Dos cães de Pavlov ao lava-rápido cerebral. São 13 páginas absolutamente inquietantes, nas quais o Olavo de Carvalho revela o verdadeiro eixo de toda a sua trajetória. Seja como membro da ala marighellista do PCB, como ele diz, seja como astrólogo profissional e professor titular de astrologia, seja como membro devotado da Tarica do Shuon e do perelianismo, seja como professor de filosofia ou como o maior filósofo jamais existente nas terras brasileiras, seja como ativista político e propulsor da retórica do ódio. O Olavo de Carvalho terá de ser responsabilizado ética e historicamente por todos nós por ter tornado a retórica do ódio a linguagem brasílica das redes sociais e da política. Nessas 13 páginas, Wagner, ele faz uma análise muito competente, Rui, muito competente e bem feita de técnicas de lavagem cerebral. A expressão é do Olavo de Carvalho, não é minha. Que vão de Pavlov até os anos 90, o livro é de 1995. Ele descreve todos os mecanismos utilizados para a manipulação psíquica coletiva, de modo a reduzir as pessoas expostas a essas técnicas a os termos são dele, não meus, fidelidade canina. Qual é a técnica principal? É prover coletivamente estimulações contraditórias. Como assim? Sérgio Moro é o herói da raça. Sérgio Moro é Judas. Gustavo Bebiano é o artífice da vitória. Gustavo Bebiano é um traidor que quis matar Jair Bolsonaro em Juiz de Fora. E assim sempre. Diz Olavo de Carvalho que é a técnica principal utilizada por líderes políticos, por líderes religiosos, para reduzir em pouquíssimo espaço de tempo, diz ele, em casos extremos, a 2 ou 3 dias, os fiéis a uma obediência canina e uma submissão total. Trata-se, por exemplo, de dizer para um fiel: você é maravilhoso. No momento seguinte, você é o próprio diabo.
Trata-se de dizer, você é uma vocação de santo. No momento seguinte, o diabo dominou seu corpo. Essas estimulações contraditórias, se feitas sistematicamente, levam a uma tal instabilidade psíquica que você é levado a atribuir ao emissor, ao líder político ou ao líder religioso a estabilidade completa que lhe falta. São 13 páginas absolutamente perturbadoras, mas muito bem escritas e muito bem pensadas, nas quais se enumera um conjunto muito significativo de técnicas para produzir palavras do Olavo de Carvalho, o mais vasto esquema de dirigismo mental, a mais completa experiência de manipulação psíquica. E, em 1995, na página 111 de Jardim das Aflições, encontramos o seguinte parágrafo, e esta leitura que eu faço do Olavo de Carvalho. Eu não vou perder nenhum segundo da minha vida contestando o senhor Olavo de Carvalho. Deixe ele dizer o que ele quiser. Eu vou descrever o que ele está dizendo. Eu vou mostrar as relações internas do seu discurso. Eu vou revelar que, desde sempre, em todos os seus livros, o tema central é lavagem cerebral e manipulação psíquica coletiva. Eu vou ler agora um parágrafo escrito em 1995. Porque essas 13 páginas descrevem a receita infalível para manipulação psíquica coletiva. Não é preciso enfatizar as facilidades que, hoje em dia, a rede das telecomunicações e a informatização da sociedade oferecem para a aplicação dessa receita em escala nacional, continental ou planetária. Se ninguém ainda tentou, foi somente porque não quis ou porque tropeçou em algum obstáculo acidental. Impedimento teórico essencial não há. Uau! 1995. Em 2016, finalmente, alguém tentou. Steve Bannon e Cambridge Analytica juntos tentaram e conseguiram. Na eleição de Donald Trump, no resultado do Brexit. Mas isso havia sido tentado antes, na África. Nós apenas não sabíamos disso. Foi revelado em um documentário notável chamado Privacidade Hackeada, que levou ao julgamento e ao processo da Cambridge Analytica na Inglaterra e ao desmantelamento e à revelação do mecanismo interno do sistema de crenças. Em 2018, finalmente alguém tentou no Brasil. Foi a campanha do Jair Messias Bolsonaro. Todo o meu esforço, Fernanda, Wagner, Rui, como vocês percebem, é a tentativa de realmente compreender como funciona o bolsonarismo e a sua guerra cultural. Doutrina de segurança nacional, eliminação do inimigo interno em tempos democráticos, destruição das instituições. Justificada a destruição pela narrativa matriz do Orville, as tentativas constantes de tomada de poder da esquerda, que tudo justifica. Associado ao sistema de crenças Olavo de Carvalho, que eu estou mostrando, eu estou lendo para vocês, que tem como base a manipulação psíquica coletiva, uma receita que pode ser utilizada em escala nacional, continental e planetária. E essa junção inesperada, essa convergência forte, mas que não foi planejada, com a visão de mundo neopentecostal, sobretudo veterotestamentária, que vê no cotidiano uma batalha permanente. Se nós conseguirmos expor as entranhas deste sistema de crenças, as nossas chances de derrotar o golpe autoritário, mas não o golpe com tanque nas ruas, golpe através da instrumentalização das instituições existentes, de modo a manter a aparência democrática, mas na prática ter um regime ainda mais ditatorial do que a ditadura militar de 1964, a nossa chance de barrar este golpe é e eu proponho uma campanha para nós todos. A campanha é a seguinte: unidos em 2020 para divergir em 2022. Que estejamos unidos agora. Vamos deixar a divergência para 2022. Em 2022 fazemos uma outra live e discordamos veementemente de tudo. Segundo ponto, compreender, passar da caricatura para a caracterização, expor as entranhas da guerra cultural bolsonarista, doutrina da segurança nacional, Orville, sistema de crença Olavo de Carvalho, convergência inesperada com o neopentecostalismo veterotestamentário. Expor esse sistema de crenças e, sobretudo, substituir conscientemente a retórica do ódio, que vê no outro um inimigo, um adversário a ser eliminado, pela ética do diálogo. Na ética do diálogo, a diferença tem importância epistemológica e torna maior
o meu horizonte se amplia, porque eu estou exposto à diferença. Se fizermos isto, Rui, Wagner, Fernanda, eu creio que nós podemos derrotar o golpe. Assim seja. Que assim seja. Sim. Eu acho que só dá para agradecer. Eu acho que mais para frente, se o senhor puder, a gente pode fazer uma nova conversa. Vai ser um prazer incrível. E lança logo esse livro, por favor. Que a gente quer ler. De você, por favor. Se tudo der certo, em junho, fins de junho, início de julho, o livro está nas ruas. Muitíssimo obrigada pela sua generosidade aqui com a gente. Tá bom? Obrigado, João. Grande abraço, Wagner. Tenha um bom dia. Eu quero te ver já já, hein? Tá, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.